Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, no lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Eu sou João Anacleto e aqui está ele, novíssimo BYD Dolphin SE ou Special Edition. Mas se você for no site, tá só como EV 2026. O que isso quer dizer? Bom, neste vídeo eu vou te contar tudo o que mudou, como ele está se comportando com o motor do Yuan Pro, com essas baterias que cresceram só um pouquinho, mas aumentou mais de 80 cavalos de potência, o que tem de diferença dele para o GS e para o Plus, e também qual o futuro dessas outras duas versões, sendo que essa aqui é só 10 mil mais cara que a GS, que tem 95 cavalos e 25 mil reais mais barato do que o Plus, que tem nada menos do que 204 cavalos. Nesse vídeo também vou te contar como ele anda, qual o consumo de energia e, claro, se aqui está a melhor versão que você pode comprar do Dolphin. E se sim, ou se não, esse aqui é o melhor compacto elétrico para você comprar em 2026. Ou será que vem coisa boa por aí? Tudo isso depois da vinheta com ele, Flipper Delarco. Vai! Se os entusiastas dos carros a combustão têm um voodoo para fazer, é desse carro aqui. Sim, foi ele. É tudo culpa dele que em junho de 2023, ou seja, há exatos 3 anos, chegava por aqui e nos mostrava que sim, era possível ter um carro elétrico barato sem ser um Kwid ou um iCar. Foi praticamente uma revolução entre eixos de Toyota Corolla, tamanho maior do que um Honda Fit e um alcance de quase 300 km com uma carga, algo que não tínhamos visto ainda nesta categoria. O tempo passou e 5 meses depois chegavam as versões Plus e também Diamond. A Plus trazia um conjunto mais potente, aceleração de 0 a 100 perto dos 7 segundos e cores por dentro e por fora que sinceramente não me agradavam muito, a não ser a branca, na verdade um branco sujo, uma cor de gelo, enfim, com o teto e o capô pretos e o interior preto, e a Diamond para a versão GS, que era uma versão toda escurecida, que não tinha aquele interior de loja de brinquedos para criança. Bom, os números de venda não são tão bons quanto o do BYD Dolphin Mini, obviamente porque ele começa em 150 mil na versão GS e aqui a partir de 160 mil e 184.900 lá na versão Plus. Contudo, porém, entretanto, com vendas de 1.800 unidades no mês de março, ele já estava numa média melhor do que do ano passado inteiro. Mas no mês de abril, com a chegada da Special Edition, ele passou de 3 mil unidades e começa assim a figurar entre os mais vendidos de toda a BYD. Especialmente em grandes centros como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Bom, agora eu preciso te contar mais um detalhezinho que no lançamento ninguém falou. Vem cá. Neste não te contaram inclua a mim, que estava lá, a BYD e todos os outros colegas. Na verdade, esse carro devia ter o nome de Resiliência, porque a BYD fez diversas alterações, não apenas onde você vê, e sim as que importam, onde você sente, em direção, em tração e em suspensão. E falando em suspensão, na verdade, trocando para suspeição, eu suspeito que este carro aqui deve substituir as duas versões. Ainda que no site esteja disponível ainda a versão GS, eu já não encontrei mais a versão Plus. Uma ótima oportunidade para você fazer um bom negócio pagando menos do que os R$ 184.900, porque sim, devem ser as últimas unidades e não há registros de que venha importada a versão com baterias de 60 kW e 204 cavalos em 2026. Quem sabe em 2027. Não estou dizendo que vai sair de linha, mas vai dar uma interrompida. E não, ainda não há nenhuma versão híbrida deste carro, como muitos ventilam por aí. Sim, está sendo desenvolvida. Não está pronta. E
Depois de olhar ele com mais calma, admirando este facelift que para mim deixou ele com uma cara um pouquinho mais moderna, eu, se fosse a BYD, até substituiria o GS por ele. Vou te explicar no decorrer do caminho. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na frente. É claro e evidente que um carro com apenas 3 anos não precisa assim de um refresh. Isso acontece depois de 5 ou 6 anos. Mas, depois que eu vi o BYD Dolphin reestilizado no Salão de Xangai do ano passado, eu pensei, eles sabem o que estão fazendo. Ele perdeu aquela carinha de carro de videogame, aquela frente um pouco mais genérica, mais retinha, e optou por colocar algumas curvas, especialmente no LED do farol e também da grade. O para-choques também ficou um pouco mais limpo, só com 2 cortinas de ar, com entradas laterais, que fazem com que a aerodinâmica fique aprimorada. Ele fure o ar com mais proeficiência. Em medidas, esse para-choque aqui e o para-choque traseiro aumentaram em 15 centímetros praticamente o comprimento do carro, e também tem uma proteção extra para pedestres aqui e obviamente tem mais área para deformar. De toda forma, mesmo usando isso, ele não ganhou um compartimento aqui na frente, mesmo tendo esse espaço extra, o que eu também não entendi. O resto das medidas e largura, 1,77 m, ângulo de entrada, altura do solo, continuam igual. Mas não é só por aqui que você vai entender que se trata da linha 2026. Aqui na lateral tem mais. Sim, eu já sei que você percebeu que este body não é do BYD Dolphin GS, e sim do BYD Dolphin Plus, por isso os 4,28 m de comprimento. Aqui temos rodas de aro 17, para mim, as rodas mais bonitas de série, vamos dizer assim, do Dolphin, com pneus 205/50. Só perde para aquela roda com umas bolinhas que tinha nesse Dolphin Plus, que era um cinza branco, sei lá que nome daquela cor, com o capô e o teto preto. E eu acho que deviam usar essas rodas em mais unidades, especialmente nessa Special Edition, mas essa roda aqui, que me lembra um pouco a do Nivus GTS, não é de todo mal. Ele continua com 12 centímetros de altura e 2,70 de entre-eixos, retrovisores pintados, e vamos dar uma olhadinha no que mudou na iluminação aqui na parte traseira, porque esta coluna aqui também continua igual. Diferente do Plus, apesar da mesma carroceria, ele não vem com um teto panorâmico. E tem muita mudança lá dentro também que me agradou bastante, mas já vamos chegar lá. Eu queria falar de porta-malas, porque tem uma diferença gritante aqui, tanto quanto ao espaço, quanto à comodidade. E voltando à história do corpo de Dolphin Plus, você já deve ter imaginado que o conjunto de suspensões não tem a ver com o GS e sim com o Plus, afinal ele tem uma potência mais próxima dos 204 cavalos do que dos 95 cavalos. Sim, temos McPherson na frente e multibraços aqui atrás. Esteticamente mudou, porque antes aqui, você lembra? Este plasma dos LEDs da linha Ocean meio que se cruzavam, como se fosse um amarro de um cadarço ou um fitilho. Agora não. Agora tem esse formato de D aqui, né? Se você cortar aqui, parece até aquela marca de roupas que não tem nada a ver com elétrico, e sim com óleo a diesel. E aqui também tem uma diferencinha. Essa parte aqui até parece mais, mas quando se encontra com essa faixa aqui, já muda tudo. Isso vai fazer você reconhecer esse carro à distância. Também não tem mais escrito o Build Your Dreams, etc, 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 aqui atrás. Trocaram por BYD e para mim ficou mais maduro, para dizer o mínimo. Aqui só o EVzinho e o Dolphin desse lado. Para-choque também cresceu aqui, né? Tá mais longe da tampa. Isso ajuda bastante na hora de você pensar em reparabilidade, mas atrapalha porque aqui embaixo temos esses refletivos e as luzes de ré. E aí vai fazer com que você troque isso caso você seja abalroado por um Dodge Polara que não tem frenagem de emergência nem alerta de frenagem de emergência. Temos também aqui uns detalhes em preto brilhante, mas não são cortinas de ar. Aqui é fechadinho. E aqui tem essa parte que não tem esta pintura. Pois bem, o que eu queria te dizer é que ele mistura um pouco dos dois mundos. Olha eu pegando aqui embaixo.
Tá pouco sujo o carro? Não. Por isso que eles chamam de branco sujo. Na verdade, essa cor é a Sand White. Por falar em cores, ele também tem aquele azul atlântico. Como é que é o nome? O azul do Dolphin Mini à disposição, o preto e o cinza de sempre. Bom, o que aconteceu aqui? Deixa eu tirar a nossa mochilinha de jornalista, que eu paguei R$130 num fake market lá em Pequim. Ai, ai. Nosso dinheiro vale demais lá. Bom, ele mistura as coisas porque ele tem este body, este corpo, este tudo do Dolphin Plus, mas não tem o porta-malas de 345 litros. Por quê, João? Porque lá no Dolphin Plus não tem step. E aqui tem. Ai, isso sim é vida. Los Mojitos de Santa Fé. Que maravilha. Um carro eletrificado com step. Eu prefiro do que ter porta-malas. Ah, João, mas quando você for viajar, o pessoal vai com a mochila no colo. Fica da cabeça. Senão você põe aquelas bags em cima e bota tuas coisas lá em cima. Tem que ter step no Brasil. É mandatório. Eu não viajo em um carro que não tenha step. Te juro. Ainda que, sim, os kits de reparo funcionem bem, nada é melhor e mais seguro para você e para sua família do que um step nessas ruas, alamedas, estradas e becos catastróficos que temos no Brasil. Ou seja, ele tem o step fininho de uso temporário, mas está aqui. Então, ele tem o porta-malas igual do Dolphin GS, 250 litros, contra 345 do Dolphin Plus, que não tem step. Talvez também esteja aí mais um motivo de ele possivelmente não estar entre nós. Será? Acabou? Porque a maioria dos carros que vieram são da linha ainda de 2024. 24. Não teve nenhum Model Year 25 do Dolphin Plus. Pode ser que essa história que eu esteja te contando esteja certa. Mas antes vamos fazer comparações quanto à potência, desempenho, e vou te contar também uma nova maneira de medir o consumo energético destes carros que eu achei que vai ser mais fácil de você entender como padrão. Venha! Mas antes disso, os meus fanáticos por técnica não me perdoariam se eu não falasse que tem freio a disco nas 4 rodas. E quem curte essa parada de desempenho energético também não me perdoaria se eu não explicasse como é que funciona a bateria e o carregamento aqui. Como diria Elise Matsunaga, vamos por partes. Esse carro tem baterias de 45,1 kWh. No Dolphin GS são 44,9 kWh, ou seja, diferença bem pequena, mas uma grande diferença para o BYD Dolphin Plus. Segundo o Inmetro, este carro com essa bateria e esse motor de 177 cavalos roda 272 km, enquanto o GS com a bateria um pouquinho menor e motor de 95 cavalos roda 291 km, ou seja, 19 km de diferença. Diferença maior ainda é para o Dolphin Plus, que tem baterias de 60 kWh e roda 330 km com uma carga. Bom, em todos os casos eles carregam de modo lento em AC, em corrente alternada, em 6,6 kWh. E aqui, em corrente direta, aí tem mudança, porque apesar de ele ter baterias do tamanho do Dolphin GS, ele tem potência de carregamento igual a de um Dolphin Plus, ou seja, no Dolphin GS você tem 44,9 kWh e carrega com potência de até 60 kW em modo rápido, corrente contínua ou direta. Aqui você tem quase o mesmo tamanho de bateria e carrega em até 80 kW. Isso faz com que ele seja bem mais rápido para carregar quando você põe na tomada rápida e tem a potência máxima ali. Se você chegar naqueles carregadores da BYD que tem potência até 100 kW, você vai sentir essa diferença. E carrega mais rápido também do que o Dolphin Plus, porque lá tem um pack de baterias de 60 kW, ou seja, ainda que ele também carregue em 80 kW, você vai ter mais células para carregar. Bom, tem isso, né? Você tem a bateria igual à do modelo de entrada e um motor mais potente. João, ele não vai rodar muito menos na vida real? Nem tanto. Vale a pena você ter menos alcance para ter mais potência?
vou te contar o quanto mais e você me diz se você também não faria esse acordo. Vem cá. Pois é justamente nessa parte que parece que a cúpula da BYD saiu anotando todos os pedidos que os concessionários ouviam dos clientes. Por isso eu chamo esse carro de resiliência, porque apesar do grande sucesso entre os elétricos que ele fez, foi o mais vendido até o BYD Dolphin Mini engrenar em vendas, eles fizeram modificações sem alterar muito o preço. Vamos lá. Este carro aqui tem 177 cavalos e 29,8 kgfm de torque. É bem mais do que os 95 cavalos da versão GS, que tem 18,3 de torque, e pouco menos do que os 204 cavalos e 31,4 kgfm de torque da versão Plus. Repetindo, ele é só 10 mil mais caro do que o carro que ele tem muito mais potência e muito mais torque, e 25 mil mais barato do que a versão que tem um pouquinho mais de potência e quase nada mais de torque. Vamos aos números. O BYD Dolphin GS faz de 0 a 100 na casa dos 11 segundos. Esse carro aqui fez, segundo o meu equipamento V-Box, 8,1 segundos. É um tempo bom, é bem bom. E o Dolphin Plus faz de 0 a 100 na casa dos 7 segundos. Você trocaria 1 segundo por 25 mil reais? Eu também faria este acordo. Em consumo energético, bom, como eu te disse, eu achei melhor facilitar a sua vida, em vez de ficar te contando quantos quilowatts gasta em 100 quilômetros para você ficar fazendo conta. É mais fácil a gente tratar isso como trata os quilômetros por litro, ou seja, quilômetros por kilowatt. Na cidade, ele rodou 8,3 km por kilowatt. Se você fizer a multiplicação por 45 kW, vai chegar aí no número de 373 km com uma carga. Esse é o alcance que eu consegui na cidade. Na estrada, ele não passou de 6,3 km por kilowatt, o que daria aí, ixi, agora me pegou, uns 280 quilômetros, então, uns 300 e pouquinho. Nos dois casos, mais do que o Imetro, que parece que testa os carros, na verdade, que dá o programa de trabalho para testes dos carros, apenas em ladeiras, subindo e nunca descendo. Aqui temos o líquido refrigerante das baterias e também das baterias. O que é isso aqui? Ah, não. Esse aqui é o líquido de lavagem do vidro e aqui sim, este rosa é o líquido refrigerante de todo o sistema elétrico. Bom, o que eu quis dizer com resiliência? Cara, eles colocaram um motor mais eficiente do que os outros dois que estavam aqui e, mesmo com menos bateria, conseguiram muito mais desempenho e quase o mesmo alcance da versão menos potente. E não tem tanto alcance quanto a versão mais potente, mas por ser bem mais leve, consegue ir bem também e ter um desempenho muito próximo. Só para você ter ideia, esse carro pesa 1.485 quilos. O GS de 95 cavalos pesa 1.405 quilos. Apenas 80 quilos a mais para ter mais de 85 cavalos. 85? 95 para 177? 77 mais 7... 85, nossa, eu acertei de primeira. Enquanto o Dolphin Plus com baterias de 60 kW pesa mais de 1.650 quilos. Ou seja, valeu a pena Não tem muita acústica, né? Não seja tolo, não precisa. E, cara, tem um espação aqui. É porque eles colocaram a parte do líquido de arrefecimento aqui em cima, fluido de freio também. Mas se der uma pensadinha, uma rearranjada ali para baixo, dá para colocar um frunk aqui. Um front trunk. Ou como dizem os caras da Geely, um fronta-malas. Bom, agora vamos lá dentro. Ué, não foi? Peraí. Você já sabe que não mudou entre eixos, enfim. Mas tem uma novidade que muita gente pedia e reclamava, e achincalhava e chicoteava o BYD Dolphin. O que tá acontecendo, hein? Fechou agora?
Agora fechou. E agora, nesta versão Special Edition, que lá no site, como eu te disse, já virou EV 2026, ele traz. E eu não tô nem falando das cores, porque agora quando a gente entra aqui, nem parece que entrou na ReHap. Tô te falando de conforto, querido. Enfim, a maturidade. Isso. Tudo preto. Por que não? Por que não? Tapetinho aqui também, ó. Aqueles que evitam que água chegue no carpete. Ó. Com bordas, velcro. Isso sim, essa inteligência. E sim, tem um assoalho alto? Tem. Mas eu que tenho mais de 1,90 m incontáveis quilos, de certo não fico tão bem instalado aqui atrás em nenhum outro compacto elétrico. Mas deve chegar um em que eu vá ficar. No final eu te conto. Aqui, sem revestimentos, mas com desenho bacana. Isso aqui, ó, essa parte aqui veio do Dolphin Plus. Esse plástico que parece um granito. Aqui a parte que você encosta a mão tem um courinho e aqui tem essa alavanca anatômica para abrir a porta. E aqui onde você encosta o ombro também, ó, tem couro. Adorei o interior todo escuro, ainda que para filmagem fique ruim, porque fica mais escuro, óbvio. Gostei. PQP aqui também, luzinha de LED touch. E outra coisa, aqui eu acho que aqui eu não sei, cara. Aqui eu prefiro o encosto inteiriço. Eles tiraram, né? Agora é o banco com o encosto de cabeça separado. Tudo bem, tem gente que gosta de ajustar, tal, até entendo. Mas eu acho que na anatomia, aqui no desenho, no estilo do carro mais pro futuro, fica mais legal o encosto inteiriço. A vantagem é que com este banco sem encosto inteiriço, eles conseguiram melhorar a densidade do banco, né? Daqui a pouco eu vou te falar quando a gente estiver ali na frente. Aqui temos 2 porta-celulares, deixa eu pegar mais de perto aqui. Dois porta-celulares aqui e aqui um porta-trecos, para você esconder coisa que você não quer nem que a polícia ache. Aqui, ó, ele. Saidinha de ar, sim, colocaram saidinha de ar aqui atrás. E aqui, democraticamente, saidinha USB-A e USB-C, porque o cabo C está sempre aqui. Como eu te disse, o tapetinho muito bem feito. Aqui, Isofix para um lado do banco e para o lado que eu estou sentado também. E aqui temos o apoio de braço com uma travinha e 2 porta-copos aqui de emborrachado não, né? Emborrachados. Bom, basicamente é isso. E o Neymar foi pra Copa, hein? Não tinha como, né? Eu acho que ele não jogou nada em 2 anos, mas vai saber o que vai fazer na Copa. Mas quando você vê o que joga, tá jogando o Alexandro, o Paquetá, o Ederson, o próprio Danilo, o lateral, zagueiro, sei lá. Como é que você não vai levar o cara? O mérito foi embora, né? Vamos todo mundo jogar com a história. E pra quem politiza até o futebol, fosse eu o presidente, politizar o futebol daria a guilhotina. Vamos lá na frente. Opa! Aliás, testezinho da porta, né? Muita gente gosta de ouvir como fecham as portas dos carros. Aqui é qualidade, hein, pai? Muito bom. Lembrando que esta versão tem banco elétrico para o motorista e para o passageiro. E aqui continuamos com ele. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor. Melhor de tudo é não ter aqueles detalhes laranjas nas saídas de ar, nos fiozinhos, nos detalhes dos bancos. Você lembra? Era tudo claro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Você lembra como era aqui? Tudo laranja, essa parte que é branca. Aqui também tinha um laranja, ó.
nessa parte e o banco claro. Essa amadurecida fez bem, fez muito bem. Aqui temos regulagem de distância do volante. E o laranja que sobrou tá aqui, ó. Antes aqui era na cor preta. Tinha laranja aqui, tinha laranja aqui, tinha laranja em todas as saídas de ar. Aqui também era de outra cor, não era black piano, preto brilhante. E aqui, a minha mudança mais objetiva que a BYD fez foi repensar. Deixa eu tirar esse papel, tem moeda aqui, tem a chave, tem tudo, bom, enfim. Aqui tem um porta-copos que, diferente do outro, também dá para você usar os dois separadamente. Aqui o porta-moedas que não tem borrachinha, devia ter, mas é para copo, não é para moeda, né, João? Aqui tem um nicho para você guardar as moedas, mas eu acho difícil pegar a moeda daqui. O carregador de celular por indução, numa posição boa. Aqui tinha tipo uma prateleirinha, você lembra? Nada a ver aquilo. Também tinha o botão aqui de seleção de marchas. Um monte de botão que de noite você via porque tinha uma luzinha, mas de dia era duro enxergar o que significava. E agora eles concentraram parte aqui e o restante na tela e o seletor de marchas passou para cá. Tipo Mercedes. Sabia que a BYD tem uma camaradagem com a Mercedes por causa da Denza, né? Quando eu pegar o B5 eu vou contar essa história para você. O volantinho continua igual, na verdade não é igual, porque antes ele tinha aqui um preto brilhante também, né? Era um pouquinho diferente, mas o formato mesmo. Mudava a composição das peças praticamente. Aqui para você ligar o limpador dianteiro e aqui o traseiro. Basicamente é isso. Todo o sistema ADAS se concentra aqui. ADAS nível 2. Tem tudo, absolutamente tudo. Ponto cego, tráfego cruzado traseiro, tráfego cruzado dianteiro, frenagem de emergência, alerta de frenagem, manutenção em faixa, centralização em faixa. Aqui também melhorou, né? Esse display de 10 polegadas é melhor do que aquele pequenininho que tinha antes. Dava uma impressão de pobreza no carro. Mais do que os plásticos até. Com isso aqui, deu todo um charme especial. Melhorou o carro. Melhorou. Aqui o retrovisor não é eletrocrômico. Aqui é falha. Tem que ter. Principalmente num carro que é uma evolução dos outros. Talvez não tenham falado isso durante as clínicas, mas eu acho interessante ter. Também não tem a geladeirinha que a gente viu naquela matéria aqui. Eu nem sabia que era geladeira, na verdade, que eu fiz no Auto China Xangai 2025. Não veio neste carro. Veio, na verdade, o facelift do modelo europeu. Bom, aqui temos espelho com luzinha, a exemplo do que você pode oferecer para o seu cônjuge ou sua cônjuge, como diria Sérgio. Aqui, soft touch em cima. Isso é importante, né? No Renegade tiraram, por exemplo. Eu já vi gente que tinha um Renegade e não quer trocar por outro porque valoriza esse tipo de acabamento de longo prazo, vamos dizer assim, né? Para manutenção do carro em longo prazo, não é para uma vaidade momentânea, como a maioria das pessoas acredita que estejam certas pedindo isso. Isso aqui preserva toda a parte de cima do carro, especialmente de temperaturas mais altas, onde devem estar os componentes que fazem com que isso ligue. Bom, a tela também não gira mais, é do mesmo tamanho. E aqui agora concentram-se coisas como os faróis. Eu detesto isso. Não custa nada ter botõezinhos para os faróis. Aqui do lado, muito mais fácil do que ir na tela, o cacete. Aqui o ajuste de altura, controle inteligente de farol alto, que é o farol alto automático. Logotipo inteligente. O que é logotipo inteligente? Vixe. Agora não entendi. Enfim, usado comumente. Aqui tem... Deixa eu melhorar essa tela para você. Vou deixar assim. Será que tá com foco aí? Ah, tá com foco. Gerenciamento de energia padrão elevado. Frenagem de regeneração. Quilometragem exibida qual? Odômetro, trip A, trip B.
Modo exibição de autonomia padrão ou Dynamic. No padrão tá 196, aqui ó. E no dinâmico 183, ou seja, no dinâmico vai dar aproximadamente a quilometragem que eu falei 363, 373, não lembro. E no padrão vai dar com praticamente 50%, ele está dizendo que vai rodar 400 km. 400 km eu acho que não roda não. Aqui modo assistência, frenagem, conforto ou esporte. Sistema de travamento da porta de carregamento. Levante e abaixe gentilmente as janelas. Proteja a segurança das pessoas com as travas. O áudio. Luz. Travas. Exibição e áudio. Energia. Energia. São duas energias. Carregando e descarregando. Limite de carregamento. Corrente alternada. E o consumo de energia. Condução, pacoteadas, ó. Primeiro vamos no condução aqui. Conforto ou esporte, assistência, frenagem, conforto ou esporte. Estacionamento, conforto, ESC off e auto hold. Você pode acionar por aqui também. Podia ser um botão. Acho que o auto hold tem um botão aqui, né? Ah, tem um botão aqui, ó. Auto hold tem um botão aqui. Pisca-alerta aqui. Ligar e desligar o carro, não é só pisar no freio que liga. Aqui você ativa o Drive One Pedal. E aqui você liga o desembaçador dianteiro. E aqui você... Porque a gente tem um outro grande evento. Aumenta e diminui o som. Condução confortável. Rebatimento automático dos espelhos. Revisão. Limpador traseiro. Limpador dianteiro. Bom, vamos pacoteadas aqui, ó. Inteligente Cruise Control. Ajustar a velocidade de cruzeiro pelo acelerador. Não. Assistente de segurança, aviso de colisão frontal, frenagem automática de emergência, tráfego cruzado, traseiro, alerta de colisão traseira, detecção de ponto cego, abertura de portas, ajuste de velocidade na curva, assistência de emergência, a manutenção de faixa. Modo de assistência, só um lembretinho para não ficar enchendo o saco. Que bom que permite isso, né? É muito chato. Reconhecimento de sinais de trânsito, ok, mas não precisa ficar enchendo o saco. Alteração de velocidade, atenção de velocidade inteligente e o controle inteligente do limite de velocidade. E aqui todo mundo junto, né? E no geral, manutenção inteligente e configurações remotas. Basicamente é isso. Tem também essa tela em 2.5K. Também tá no BYD Song Plus novo. Do cacete, né? Também achei. Ele também tem Android Auto e Apple CarPlay, Google Maps, Google Assistant e Play Store. Sim, Google em carro chinês. Eu não vou falar para você como é que você vai explicar na reunião do PL, porque se já frequenta lá, você já está lascado. Aqui, dos dois lados, você consegue ver. Me tá me irritando não ter o Bird View, né? Eu não tô conseguindo... Quer dizer, não tô conseguindo não tem, né? Aqui, ó, vai ter sempre essa tela PIP. Quando você der seta, eu vou te mostrar no caminho. Quando você dá seta, também aparece aqui um monitor de ponto cego, uma tela como se fosse aquela câmera que tem do lado dos Honda, sabe? Que às vezes você pode, apertando aqui, desarmar. É o Blind Spot. Como é que chama aquilo? Blind Spot Camera. Enfim. O alerta de ponto cego, além de ter o alerta sonoro e luminoso, ainda tem a câmera aqui do lado. Voz inteligente, não vou ligar. Modo cenário para limpeza de tela. Não, vou fazer não, mas só para você saber que tem. Cadê os apps? Google Maps. Fazer login. Enfim, bastante coisa, né? Monitor de dados, configurações, SMS, Apple CarPlay, Android Auto, Stingray Karaokê e até YouTube, hein? Mas aqui só com o carro parado. Internet conectada, obviamente. Mas dá pra você assistir. Isso acontece também muito porque, não YouTube propriamente dito, mas na China,
ainda que eles tenham um poder de compra maior e comprem casas mais cedo, tudo que eu já te falei, eles moram em muitas pessoas nos apartamentos pequenos. E ninguém aguenta ficar em 8, 9 num lugar de 60 metros quadrados, em 6. Aí o que alguém faz? Ou o cônjuge ou a cônjuja desce para ver um filminho, um joguinho no carro. Por isso que esses carros têm tela grande e bastante espaço. Justamente porque, às vezes, no momento de relaxamento, ele vem aqui pintar um Marlboro e assistir uma telinha no carro, que na casa é muita gritaria. Talvez quando fosse a época do filho único, não tivesse tanto, mas agora eles podem ter 3. Já vai ter 2 bilhão. Bom, vamos pro que interessa. Lembrando que tem carregador de celular por indução de 50 kW, mais 2 tomadinhas aqui embaixo, ó. Mais a tomadinha 12 volts, na verdade 3 tomadas. E aqui sim, carregador de 50 watts, bem rápido, aliás. Bora lá então? Vem comigo, chuchu? Vamos, tenho muita coisa para te contar. Bom, já estamos aqui, eu estou com o meu cintinho porque este sim salva vidas, tá melhor assim, né? E vamos lá, vamos sair, vamos nessa. Cara, não, peraí, antes, nossa garrafinha d'água vai pro lugar dela aqui na porta. É meio difícil, mas cabe. Bom, sem pestanejar nem um minutinho, se você tem um Dolphin GS ou se você tem um Dolphin Plus, você não vai acreditar o que fizeram com esta suspensão. Sim, no decorrer do tempo, essas moedas aqui fácil de pegar, gente. Não é pra pôr moeda, né, João? É pra pôr lata. Seu burrico. Vamos lá. Eu uso dinheiro ainda. Vocês não usam mais dinheiro? Eu uso dinheiro. Às vezes eu olho a carteira, tem 150 reais. Os caras falam, você é louco? Que perigo. Eu falo, velho, tá dentro da carteira, não tá no painel do carro. Deixa eu botar aqui, peraí. Isso, olha que carteira bonita. Pouco papel também. Eu nasci... Eu sou jovem faz tempo. Vou tirar a chave daqui também para nenhum barulho nos... Como é que fala? Nos infectar. Você não vai acreditar o que aconteceu aqui. O que tem mais aqui? Ah, tem mais uma de 5 centavos. Você não vai acreditar, cara. Porque não tem mais aquele navegar, aquele balanço. Vai ser estar numa escuna. Acabou. Na lombada vai ter que passar devagar. Muito porque ele é baixo e dá aquela puladinha de roda. Aliás, quando tem um percalço mais abrupto, você sente uma pancada um pouquinho mais seca, mas nada perto do que era antes. E também perdeu aquela maciez de passar em qualquer coisa. A volta do amortecedor tá mais justa. A roda ficou um pouquinho mais presa. Puta, melhorou demais, velho. E outra coisa que os donos de Dolphin Plus vão entender do que eu estou falando. Vou soltar aqui, tá em modo normal, modo standard. Vou parar e vou meter o pé, ó. Não canta mais pneu. Eles conseguiram fazer algo aqui. Aliás, parabéns para a engenharia da BYD. Não sei se daqui ou da China ou da Tailândia, enfim, onde esse carro é produzido também. Mas ficou muito mais agradável. Ficou muito melhor. Tudo bem, podem ser os pneus Hankook, podem ser, que não são pneus chineses, que não tem tanta sílica. Mas esse pneu Hankook também é para veículos eletrificados, ele tem mais sílica. É mesmo o controle de tração. Nem aqui, ó, nessa parte que tava meio molhada ali, você vê que ele deu uma pequena desgarrada e o controle de tração já entrou, ó. Aqui também, ó. Aqui tá molhado na subida, ó. Ó. Já parou, voltou. Cara,
ia ficar uns 3 segundos fazendo isso no Dolphin Plus. E a diferença de torque nem é tão grande, como você viu também, a diferença de desempenho também não é tão grande. É muito mais agradável em todos os aspectos, considerando suspensão da cidade, que você anda mais devagar e sente um pouco mais as imperfeições. Aqui, por exemplo, vou pegar um buraco aqui, ó, dá uma batidinha, porque o pneu podia ser um perfilzinho um pouquinho mais alto. Não precisava ser um perfil 50, podia ser um perfil 55. Mas quem projetou e colocou, certamente estudou mais do que eu. Então passa, é só um alerta. E, controle de chassi e de tração é surreal o que melhorou. É muito melhor mesmo, é muito. Outra coisa que melhorou bem, a dona direção. Tudo bem, me parece que está até menos comunicativa assim com o que passa lá fora. Isolaram bem, parece. Sinto quase nada do que se passa lá. Não sei que eu passe assim, ó, nesse buraco. Aí vou sentir uma leve trepidação aqui. Mas ficou... Parece que a desmultiplicação, né? Como se diz, da direção, o cálculo que a direção faz, o software da direção, tá um 2.0. Igual essa plataforma aí, Platform 3.0. Parece que a direção também tá melhor. Você tá precisando de menos golpes para fazer desvios mais agudos. Muito, muito claro isso ficou para mim. E ó que o Dolphin, quando eu andei, foi um carro que eu gostei. Não gostei daquele interior. Enfim, o Dolphin Plus não. O Dolphin Plus adorei. Agora, esse carro tá melhor do que o Dolphin Plus. O Dolphin Plus já tinha uma evolução com relação ao GS, muito porque na mesma plataforma usava uma suspensão mais voltada para a dirigibilidade, para o equilíbrio, muito porque também é mais pesado. Mas esse carro aqui é mais leve que o Dolphin Plus e tem a mesma capacidade, pelo menos geométrica e elástica e mecânica do Dolphin Plus com o peso do Dolphin GS. Então foi um jogo de ganha-ganha. O carro ficou realmente diferente dos irmãos. Uma sensação bem melhor. É um carro que, pra quem nunca andou no elétrico, vai andar no GS. Ô, meu filho, tá achando que tá dando ré na praia, filho? É um carro que, quem nunca andou no elétrico, não vai estranhar menos. Não é que não vai estranhar, não tem como, né? Quem nunca andou no elétrico vai andar nisso aqui. Tem um Fusca desse aqui, ó. Vai andar nisso aqui e vai falar, meu Deus do céu, eu tô em Marte. É o Jetsons. Mas eu tô dizendo, quem não andou vai estranhar menos se andar nesse carro do que se andar no GS e no Dolphin Plus. Muito mais amigável, muito mais gostoso de andar. As reações que você tem quando passa numa tampa de bueiro assim, ó, ou quando, é lombada, não vi, passei a 40, são muito mais próximas de um carro comum que a gente tem dessa categoria. Vamos dizer assim, não tem mais carro dessa categoria, né? Vamos falar, um Polo, um T-Cross, um Tracker, um Pulse, um Fastback. Pulse e Fastback já são mais molinhos. Mas é muito mais perto disso, de um Creta, do que você teria quando eles chegaram, né? Não, o primeiro GS, ele, igual o primeiro Dolphin Mini, era uma discrepância um pouco incômoda até. A maneira com que o carro se comportava diante do que a gente tinha por costume andar. Agora, velho, esquece. E o que tá rápido? E o que ganha velocidade rápido? Essa parte do elétrico que é... Outro dia eu vi um cara falando numa coletiva que o torque é paixão e a potência é emoção. E é isso, né? O que te arranca o sorriso mesmo é o torque. E quando você sente o que é potência, aquele carro elástico, tipo um BMW M3, tá lá em cima, em 6.000 RPM, você tá sentindo que tem 510 cavalos mesmo ali. Ali é emoção, ali você tem que estar esperto, antenado, arrepiado. Aqui é paixão, você toma aquele baque e fica feliz. É mais ou menos isso. E, cara, em retomadas principalmente, muito semelhante ao que a gente tem no Plus, que é, sem dúvida nenhuma,
o mais apaixonante dos compactos elétricos, porque eu ainda não avaliei o Yuan Plus, que tem, é um monstro, né? Com 2 motores, já são 414 cavalos. Meu, eu tô impressionado que eu meto o pé na curva, ele não espalha mais de frente. Em breve eu vou pegar o Yuan Plus pra gente ver se é tudo isso mesmo, como diria o Léo dos Santos antes de pegar o Barcelona e tomar 4-0. Em suma, o resumo é basicamente esse. Esse aqui é, sem dúvida nenhuma, o melhor dos Dolphin que já foi oferecido no Brasil. E eu não tenho informação, eu tenho algumas respostas, algumas evasivas, outras não, sobre que talvez esse carro substitua os dois, ainda que tenha bastante GS, e o GS seja um carro-chefe, vamos dizer assim, da linha Dolphin, até a chegada desse carro, pelo menos, né? Sempre assim, sempre tem um flagship, e aí, às vezes, dentro dessa máxima da empresa, vem um outro e se torna, dentro dessa linha, dentro da mesma empresa, vem um outro e se torna a referência que, a partir dali, esses modelos vão seguir. E assim na vida também, tudo, né? Agora, o que é melhor é brincadeira. E também tá melhor para você conviver com o carro, né? Funções mais bem esclarecidas aqui. Isso aqui maior te dá mais segurança para andar. Você que já passou dos 40, que, como eu, a partir dos 41, começou a entender que os seus olhos não vão durar para sempre, já tá dando uma variada, esse esqueminha aqui ficou muito melhor. E, cara, é uma evolução muito rápida. O carro foi lançado em junho de 2023. Ele já tem em vez deles pasteurizarem, não. Eles olharam tudo e falaram assim, vamos melhorar nisso. Tem umas 10, 15 melhorias aqui. E muito rápido. Imagina, a gente vê algumas evoluções de carros nacionais que parecem involuções, né? Perde equipamento em algumas versões, para ficar mais barato. E aqui ele ganhou melhorias de painel, para mim, né, de cor, de estilo lá por fora, de suspensão, de tração, de direção, de motor, um incrementinho de bateria. E, cara, ficou só 10 mil reais mais barato, mais caro do que o outro que não tinha nada do que ele tem. Saidinha atrás, carregador de 50 watts, cara, é absurdo. Um absurdo. Um absurdo como eles conseguiram melhorar sem extorquir no preço, como muitas vezes a gente vê, né? Carros que passam de um facelift às vezes para outro, e por ganhar 2 ou 3 melhorias, tem um acréscimo de 10% às vezes no preço. Que você fala, não consigo mais chegar, né? Eu tinha esse carro, aumentou 10% o preço. Meu carro em 2 anos valorizou 20%, como é que eu vou chegar lá de novo, no zero? E a BYD parece que vai tentando fazer esse caminho contrário. Os elétricos da BYD, aliás, desvalorizam até menos do que os híbridos. É muito difícil você achar Dolphin e Dolphin Mini, e até o King. O King entre os híbridos desvaloriza menos, com preço bom. Muito porque também esses carros são muito usados para quem quer fazer dinheiro com o carro, como motorista de aplicativo, enfim. Mas, no caso do Dolphin, é surreal. Você vai vender seu Dolphin GS 2024, vamos pensar em 2 anos, por 126, você vai pôr 25 pau. Você faz em 24 de 1.100, mano. Deu 60% de entrada, ainda vai ter um tradingzinho em algum final de semana desse. Normalmente, vou dar a dica pra vocês. Normalmente é terceiro final de semana do mês. Beleza? Fica entre nós aqui. Vai ganhar um tradingzinho de 10, nem sempre tem a promoção pro Dolphin, óbvio. Mas, cara, pensa nisso. Você vai ter mais, mas muito mais carro. Você vai sair de um GS, entrar nesse e vai falar assim, pronto, tô em outra marca.
Isso aqui não é o mesmo carro que eu tinha. E, sinceramente, muita gente está comparando o Geely EX2 com esse carro. Você entrou nesse carro, dirigiu, a posição, visibilidade. Não tô nem falando que o Geely é ruim, hein? E gosto também da tração traseira, puta, é legal. A direção dele é até mais esperta do que a gente tem aqui, ainda que isso aqui tenha melhorado muito, né? Mas o ambiente, quando você olha, o banco, eu gosto mais do banco interesse, mas isso aqui é bom. Esse banco melhorou mesmo. Tá bem mais aconchegante, mais sofazão. Você vai andar nesse carro, conviver e olhar, tocar nas coisas. Volante. O volantinho do Geely EX2 me deixou... modulação de freio. Aqui também tá melhor. Até isso, cara. Até isso tá mais próximo da comunização do que a gente entendeu nos carros a combustão. Aí você vai andar com isso aqui. Você entra no Geely e você fala, não é da mesma categoria. Ah, mas é quase o mesmo tamanho, João, tem mais porta-malas. Não é da mesma categoria. Não é porque um BMW M2 é do tamanho de um Corolla que eles são da mesma categoria. É aí que eu queria que você conseguisse chegar. Não é só o tamanho. E olha o que anda isso aqui, velho. Ó, você tá louco. Na subida, acelerando. Meu, carro elétrico a partir de 100, 120 morre. Aqui, bora que eu tô pronto. Tem gente aqui. Deixa eu colocar aqui o sisteminha para o ICC, o Intelligent Cruise Control. Meu, centralização de faixa. Os chineses estão muito fera nisso aqui, cara. Também você vai lá, você vê uns carros com câmera até no documento. O carro faz tudo sozinho, velho. Sai da vaga, entra na vaga. Você chama igual cachorro. Pelo aplicativo, ele vem. Animal. Aqui, ó, fazendo a curva. Olha a sua vida, olha a tranquilidade. Uma distância correta do carro à frente, de acordo com o que você programou. Você aumenta ou diminui aqui, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixei na distância mínima. A distância mínima vai ser essa aí, ó. Do carro à frente. Tá marcando 91 aqui, a gente tá 88 porque tá seguindo o Fiorino aqui na frente. Mas, velho, é tudo muito, muito bem feito, muito sagaz por essa grana. Pega um sistema ADAS de carro de 150 mil nacional. Compara. Nem o Honda Sensing, que é bom pra cacete. Nem o da Toyota, que também é bom. Não é bom igual esse. Não é assertivo igual esse. Realmente. Imaginar que ele tá numa categoria dos compactos. E dos compactos elétricos. Nem no Geely é bom assim. No EX5 é. O EX5, que é bom assim, custa 234.990. Tudo bem, outra categoria, aí briga com outros carros, enfim. Já falei bastante da comparação dele com o Song Plus no vídeo lá, né? Bom, repetindo, é o melhor Dolphin que qualquer pessoa pode comprar, mesmo as que já compraram até o Plus. E até aquele naquela cor cinza com as rodas bolinha que eu achei espetacular. Que foi o segundo carro que eu falei, mano, esses elétricos vão arrebentar com tudo. O primeiro tinha sido o BMW X50. E o segundo foi esse Dolphin Plus. Em categorias completamente distantes, díspares, mas quando eu coloquei eles no meio do jogo, eu falei, isso sim é problema para as outras montadoras. Bom, será que essa evolução toda vai fazer com que ele continue a sua escalada em vendas, que passou de 1.800 até ter a versão Special Edition ou EV 2026, como está no site, de 1.800 para 3.000? Será que ele vai manter esse ritmo de venda? Como é que será que vai ficar para o resto de 2026? Talvez seja esse aqui o melhor compacto elétrico que você pode comprar? Ou tem gente batendo na porta e falando, Dolphin, a sua paz acabou. Vou fazer o retorno
Nossa, olha que saúde. E a gente já continua esse papo. Tem coisa chegando esse mês que vai dar uma barulhada, rapaz. Pois é, meu caro amigo youtuber, espectador, mais do que uma lição de resiliência, o novo Dolphin SE ou EV 2026 é uma demonstração de força e de rapidez e de estar antenada com as questões que envolvem o que as pessoas definitivamente não gostam em algum carro. E a BYD faz isso mais rápido do que ninguém. Mas não é só por isso. O nome desse carro também pode ser antecipação de uma tempestade de concorrência que vem chegando aí. Depois de X2 e Spark, dois carros que estão na alça de mira do preço do BYD Dolphin, especialmente na versão GS, chega ainda este mês o novíssimo GAC Aion UT. Este sim um carro que pode dar trabalho para o BYD Dolphin aqui e para o Dolphin Mini, porque ele tem tamanho de Dolphin, 2,75 de entre-eixos e tem duas versões, uma de 136 cavalos que deve custar perto dos 130 mil reais e uma de 201 cavalos que deve chegar no preço entre 150 e 160 mil reais. Com a vantagem de ter um porta-malas de 440 litros. E ainda que não tenha step, nem o tamanho da rede que a BYD tem, tanto de assistência técnica quanto de vendas, não tenha dúvida. Quem andar também vai gostar. Mas eu acho difícil que dinamicamente já esteja tão maduro quanto este carro aqui. Para mim, o melhor compacto elétrico do Brasil. De longe. E com esta bomba. Ó, eu falei que tava errado, rapaz. Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @RodaTV. Para dúvidas mais profundas, parcerias e parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com. Tá certo? Que baita carrinho, hein, meu? Podia ter um teto. Podia ter bateria de 60 kW. Mas aí não ia custar o que custa, né, João? Larga de ser burro. Tchau.